Todos sejam bem-vindos ao programa O Verbo, e hoje é um programa quentíssimo. Nós vamos falar sobre santidade, é isso mesmo, vamos falar sobre santidade. E hoje é daqueles dias que temos aqui uma plateia feminina, temos as mulheres para falarem, que é melhor do que as mulheres para falarem sobre santidade. E a santidade é de fato um tópico pertinente e você com certeza vai estar aí em casa com a sua Bíblia, a sua caneta, o seu caderno para tirar notas sobre o que nós vamos aprender aqui. Nós somos a Mega Televisão, este é o programa O Verbo, meu nome é JC Maloa e você é bem-vindo a esta casa, que o Espírito Santo e o poder de Deus esteja aí consigo. A nossa oração é que enquanto nós estivermos aqui neste programa, haja cura e libertação aí desse lado. A nossa oração é que Deus esteja resolvendo assuntos aí em casa e, acima de tudo, que esteja resolvendo assuntos consigo. Você que realmente acompanha o Verbo e que realmente ama a palavra de Deus. Como é de praxe, nós queremos convidar a todos aqueles que acompanham o programa O Verbo a compartilhem os nossos vídeos, aqueles que estão no Facebook, aqueles que estão no YouTube, que nos assistem pelas redes sociais, compartilhem os nossos vídeos, façam com que este programa tenha voz e vez em todos os locais, compartilhem no grupo do WhatsApp, faça com que nós sejamos mais conhecidos e assim a palavra de Deus irá fluir. Também aquele que tiver capacidades e condições é convidado a ser cooperador com este programa. Sim, entre em contato com as nossas linhas comerciais e promova o seu produto através do programa O Verbo ou qualquer outro programa aqui da Mega Televisão, porque a Mega TV é de fato uma bênção. Vamos àquilo que é o tópico e vamos começar mesmo com as Sagradas Escrituras. Vamos para o livro de Tessalonicenses, vamos à carta escrita à igreja de Tessalônica, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4. E eu vou estar a ler a partir do versículo 1. A Bíblia, ela diz e ensina o seguinte, presta atenção. Quanto mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique o irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas estas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhe dá o seu Espírito Santo. Amém. Foi lida a palavra de Deus. Uma escritura poderosíssima essa. Esta passagem da Bíblia de per si já prega, já fala. Mas é muito bom, nós entramos ainda muito mais profundo nela e em outras que falam sobre santidade para conversarmos. E nós vamos mesmo começar com a bispa, a nossa bispa, querida bispa Gemo. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigada. Maravilha. Olha, nós vamos mesmo começar por questioná-la. O que é isto de santidade? As pessoas lá em casa devem estar a perguntar, vamos falar sobre santidade, o que é isto? Verdadeiramente. A santidade, primeiro cumprimentar, não é? Os ouvintes, os internautas e dizer que, na verdade, é um tema pertinente porque sem santidade, diz a Bíblia, em Hebreus 12, versículo 14, sem a santidade ou santificação e sem a paz, ninguém verá a Deus. E todos nós, naturalmente, queremos ver a Deus. Até eu, até mesmo aquele que se considera ateu, que nunca teve um encontro real com Deus, mas a tendência é dizer, eu quero ver Deus. Só que para ver Deus há uma condição, é preciso ser santo. E diz a Bíblia também, lá na Epístola de Paulo, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz, sede santos, porque eu sou santo. E Deus está falando, dizendo, este verbo está conjugado no modo imperativo. Aqui não há nenhuma negociação, é para se ser santo mesmo.
para que possamos ser iguaizinhos ao nosso Pai, ao nosso Deus, né? Como se diz na gíria popular, filho de peixe é peixinho. Então, se Deus é santo, naturalmente que nós temos que ser santos, e Deus está à espera de vir buscar, na pessoa de Jesus, vir buscar a sua igreja, que tem que ser santa também. Na verdade, este tema é pertinente porque estamos felizes porque Sua Excelência o Presidente ontem falou sobre a reabertura das igrejas. Amém. Depois de 4 meses, praticamente, digamos que alguns, infelizmente, podem ter caído na fé ou podem ter desfalecido um pouco na busca do Senhor. Então, este tema vem mesmo para reavivá-la, vem mesmo para dizer que desperta. O Senhor está mesmo a trazer este convite para si e para cada um de nós. Sede santos. Sede santas também. Aleluia. Amém. Amém. E a santificação é o processo pelo qual Deus se usa dos dons, né, do Espírito Santo, para que eu e você possamos atingir a perfeição, porque nosso Deus é perfeito. Então, nesse processo, há muitos verbos, muitas ações, já que estamos no projeto, estamos no verbo que tem que ser feito. Segundo a carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo diz assim: buscai as coisas de cima. E não é só para buscar, também diz para pensar nas coisas de cima. Não é só para pensar, mortificai os vossos membros. Então, esses verbos são ações, né? Verbos são ações. Significa que alguma coisa tem que ser feita para que nós possamos atingir a santidade, ou a santificação. Em algumas Bíblias vem santificação. Então, nesse processo, vejo Deus trabalhando com o crente e o crente também fazendo a sua parte. Louvado seja Deus. Pastora, seja bem-vinda ao programa. Pai, Senhor. Santidade. O que é isto de santidade? Quero saudar a todos aí em casa. Desejo que Deus vos abençoe abundantemente e saudar também a todos os irmãos e irmãs que estão aqui conosco. Que Deus abençoe ricamente as nossas vidas. Hoje vamos falar de santidade. Santidade, na verdade, é algo fundamental na vida de todo aquele que é crente, de todo aquele que é cristão, pois sem a qual ninguém pode ver a Deus. E uma das coisas fundamentais que nós não podemos esquecer é que se nós estamos na presença de Deus, a única coisa importante que nos leva a estar na presença de Deus é de um dia nós podermos ver a Ele face a face. Então, sem esta santidade, não é possível nós vermos a Deus face a face. É uma condição sine qua non. Não temos como ver a Ele sem a dita santidade. Exatamente. Por isso, mas nós costumamos ver pessoas, por exemplo, que elas vão à igreja e tal, etc. Estão ali, pregam, cantam, estão no grupo de louvor, evangelizam, são muito ativos na igreja, trabalham, em termos de trabalho, elas são muito ativos. E isso não pode contar para ver a Deus. O ativismo na casa de Deus, né? As atividades que nós praticamos, fazemos na casa de Deus, não significa que essa pessoa seja santa. Existem tantas coisas que nós fazíamos, por exemplo, eu fazia na igreja, arrumava a igreja, limpava, arrumava as cadeiras, cantava, tantas coisas que eu fazia, mas um dia descobri que eu ainda precisava ser santa. Eu precisava mudar, eu precisava, na verdade, esta mudança não é no lado exterior, mas é no interior. Então, parte de dentro para fora, não é? Algumas pessoas podem pensar que no traje, na maneira de vestir, apesar da maneira de vestir ser algo importante, a decência, né, na vida de uma pessoa santa, porém não é que as roupas digam que esta pessoa é santa. Existem muitas pessoas que colocam roupas bem compridas, bem decentes, homens de Deus que andam aí com fatos todos, né?
perfumados. Porém, se você fica ao lado dessas pessoas por algum tempo, você pode se escandalizar. Porque de santidade não existe absolutamente nada. Então, a santidade não tem nada a ver com essa coisa do exterior, apesar disso ser importante, a decência, o ativismo também na igreja, mas isso não significa que é ser santo. A santidade parte de dentro, né? É uma luta constante, porque se nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a primeira coisa que nós devíamos fazer é entrar no processo da santificação. Okay. Por que eu digo devíamos? Porque nem todos entram neste processo. Muitos confessam a Jesus, dizem eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, porém não entram neste processo de santificação. O que é o processo de santificação? É negar o seu eu e fazer a vontade daquele que te chamou. Deus, ele nos separou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Então, quando ele nos separa das trevas para a luz, nós agora somos dedicados a ele. Então, como dedicados a ele, devemos ter uma vida que agrada a ele e não a nós mesmos. Então, agora, as nossas vontades, os nossos desejos devem estar sujeitos à vontade de Deus. Isto é que é santificação. Isso é que é santidade. Viver constantemente lutando para agradar a Deus. Então, é uma vida separada para Deus, dedicada para Deus. Isso é que é santidade. Profetiza, alguma coisa a acrescentar? O que é santidade? As pessoas podem estar ainda um bocadinho... até porque poderias agora... falou-se aqui de santidade e santificação. Estamos aqui, essas duas coisas são a mesma coisa, santidade e santificação? Quero agradecer por este momento e pela oportunidade de poder estar nesta televisão e compartilhar a palavra do Senhor com todos os que estão em casa. Hoje é um dia importante porque estaremos a falar daquilo que caracteriza Deus, santidade. A Bíblia, antes de ir à resposta, a Bíblia, em 1 de Pedro 1, versículo 15, é conjugado com o Levítico 19, versículo 2, diz o seguinte, que temos que ser santos porque Deus é santo. Então, Deus nos exige aquilo que Ele é. Por sermos filhos dele, então temos que ser como Ele é. Então, santificação, eu entendo como um processo de mudança interior. É um processo de mudança interior. No livro de Tiago 4, versículo 7, a Bíblia diz que temos que nos sujeitar a Deus. Nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Então, a partir do momento em que nós nos sujeitamos a Deus, nós entramos, começamos a viver de acordo com a vontade de Deus e entramos aí num processo de santificação para chegarmos à santidade. E este processo de santificação é gradual, porque nós já vínhamos com um certo tipo, sim, um certo tipo de vida. Então conhecemos a Jesus, como diz a palavra do Senhor no segunda de Coríntios 5, versículo 17, diz assim, assim que agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, muitas pessoas não entendem o que esta palavra está querendo dizer. Diz que já que se converteu, tudo mudou. Não, o Espírito é que se tornou novo e genuíno. 0 quilômetros. Então, mas a carne, ela vem com os seus hábitos. Então, é necessário entrarmos nesse processo de santificação para que a carne possa obedecer ao Espírito. Paulo até usa um termo, mortificação, né? Mortificação da carne. Sim, para que esta carne possa obedecer
temos muitos hábitos que não agradam a Deus. Se formos em Gálatas 5, versículo 19, de versículo 19 em diante. Eu acho que essa escritura tem que ser lida. Essa. Sim, Gálatas 5. muito forte. Vamos lá. Gálatas 5. Se alguém estiver lá, pode ler. Gálatas 5 tem que ser lida, né? É daquelas escrituras. Ela fala da obra da carne e do espírito, né? Começa primeiro do espírito e fala da carne. Diz assim. Sim. Posso ler? Podemos começar de 19. Sim. 19 diz o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Diz também a palavra do Senhor, é 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, que nós temos que ser santos na nossa maneira de viver. Porque muitas pessoas acham que por eu estar bem nesta área e naquela, então está tudo bem comigo. Mas a Bíblia diz que temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Vou parar por aqui para não falar tudo. Não, até porque já estava animado mesmo. Sim, então, mas em tudo bem. toda a nossa maneira de viver. Tudo Então, bem. Tudo bem. Nós vamos voltar assim. Bispa, foi elencado ali um conjunto de obras da carne, em Gálatas 5. Imoralidade sexual, que algumas escrituras colocam ali como prostituição. Algumas pessoas, vamos considerar assim, algumas pessoas elas pensam que prostituição é ir à Rua do Araújo, ou a lugares próprios conhecidos como e venderem-se. Promiscuidade sexual. E venderem-se a troca de dinheiro e por aí depois. Então, para ser prostituição é isso, mas o conceito bíblico de prostituição é um pouco mais profundo. É um pouco mais profundo, na verdade. O que é esta coisa de prostituição, biblicamente falando, e qual é a consequência deste pecado? Primeiro até iríamos à prostituição espiritual. Por quê? Porque essa prostituição espiritual é que muitas vezes nos distancia desse Deus Santo que quer que nós sejamos tal como Ele é. Na prostituição espiritual temos visto muitas pessoas dizem que têm um pacto com Deus, dizem que são amigas de Deus, que conhecem Deus, mas na verdade o que elas fazem lhes denuncia exatamente o contrário, que não estão em Deus, porque não estão fazendo o que Ele manda. Conforme nós dizíamos no princípio, Ele está dizendo que ser de santos é uma ordem. Então, quando eu não cumpro, muitas vezes é porque não aceito que o poder transformador do Espírito Santo trabalhe em mim. A velha natureza está lá tão implantada de tal forma que eu não aceito ser amolgada, não aceito ser torcida, não aceito mudar. Porque a vida cristã é feita de mudanças. Eu tenho que entregar, é de entrega. Eu estou no altar, entrego o velho homem e recebo aquilo que Deus tem para mim. Não, mas isso é profundo. Prostituição espiritual. Como é que se manifesta mesmo? Como é que nós podemos chegar à conclusão de que este é um prostituto espiritual? Muitas vezes, na maneira mais fácil, eu tenho dito às vezes lá na igreja, que hoje eu estou nesta igreja. Estou portanto, fiz a minha confissão e todo aquele ensino, sim, desde a escola dominical, por exemplo. Estou aqui nesta igreja, estou aprendendo, estou crescendo. O pastor e toda a estrutura da igreja estão empenhados em me fazer crescer, porque eu nasci ali e o pastor é como se fosse um pai, é como se fosse uma mãe, faz crescer, vai dando leite para a criança crescer. Tudo bem, quando ela cresce e pensa que já sabe, ela está a sair daqui e está a ir para outro lugar. Está saindo deste pasto para ir comer outro pasto, que às vezes até lá lhe dão de comer capim seco.
Ok. É prostituição. Sem motivos, Sem motivos aparentes, sim. Agora, na carnal, porque tudo começa no espírito. Porque tem alguns que saem mesmo porque estão com alguns problemas. Sim, com algumas né? contendas, ou porque não estão satisfeitos. Também ninguém, não é por força, nem por Mas também não é para sair, hoje está aqui, amanhã está, depois da manhã está ali. Depois, sim, nunca se há de saber. Sim, tem algumas pessoas que saem só porque não gostaram de ouvir uma pregação. Né? É verdade. E é Deus falando que santifica-te. Eu não gosto daquela pastora porque ela fala muito de santidade. Fala muito de santidade e fala da minha vida. Do outro lado, fala da minha, não quero essa parte de santidade. Eu quero ir para um sítio onde fala de dinheiro. Né? Eu vou receber, então aí dá para... Prostitutas. E dizia que tudo começa no espírito. Se no espírito a pessoa não está bem, naturalmente, como não está a entregar a carne para ser mortificada, aí vem, não é? O inimigo com todas aquelas obras, com todas estas coisas que nós lemos aqui. Ok. Sim. Então, na verdade, parece que um pecado chama sempre o outro. Sim, a Bíblia diz isso em Salmos 42, né? Que um abismo chama o outro. Então, se espiritualmente eu estou morta, espiritualmente eu não estou ativa, estou vulnerável a qualquer espírito maligno que entre. E aí vem a prostituição, como podia vir a bebedice, como podia vir a glutonaria. E a prostituição, muitas vezes nós nem a percebemos. De facto, como dizia aqui o nosso amado reverendo, que pensamos que são aquelas mulheres ou aqueles homens que vão lá à Rua Araújo, como se dizia antigamente. Mas só envolvimento sem casamento, porque Deus diz, por causa da santidade, nós só nos podemos relacionar sexualmente depois do casamento. Então, antes do casamento, é fornicação. Qualquer ou que está se envolvendo sexualmente fora do casamento é prostituta. Está se prostituindo. Está fornicando. Ou prostituto. Não sei se esse termo se usa. Vamos lá não usar. É? Senão vamos pensar que nós estamos a atacar as mulheres aqui. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se o nosso corpo é lá onde Deus deve habitar, e eu hoje estou me deitando com o Alberto, ou é o Alberto que está se deitando com a Felizmina, quando lá em casa até deixou a Joana. Adultério se estiverem casados. Se não estiverem, é prostituição. Ou na verdade, até algumas, por exemplo, a minha a nova versão internacional, ela traduz por imoralidade sexual. Ela coloca, não coloca... Na verdade, no grego, ela mesmo significa imoralidade sexual. Deus coloca isso. E quais são as consequências disso, Bispa? Pastora? As consequências, a primeira consequência é, na verdade, não podermos ver a Deus. Então, nós estamos dentro da presença de Deus para sermos salvos. É preciso nós entendermos uma coisa muito importante. Infelizmente, o que nós temos assistido hoje em dia é que muitas pessoas estão vivendo imoralidade sexual, muitas delas porque nunca ouviram que isso é pecado diante de Deus. Muitas pessoas nunca ouviram. E o que acontece? Quando chegam num lugar onde é pregado isso, logo dizem, vou embora. Não é. Eu vou embora. Não é essa mensagem. Porque o ouvido dela está habituado a ouvir outro tipo de pregação e não a pregação... Não, mas tem congregações que não ficam confortáveis quando se prega sobre pecado. Exatamente. Eu lembro que uma vez fui a uma congregação e o Espírito de Deus me colocou a pregar sobre isso. Foi uma mensagem muito dura, mas foi muito dura mesmo. Depois da pregação, toda a gente estava ali cabisbaixa, contristada, algumas a chorar e tal. O pastor subiu para o púlpito e disse, quem nos visita pela primeira vez, não se preocupem, porque nós também pregamos sobre casamento, sobre prosperidade. Como quem diz, não, você então, não desiste de mim. Estava trazendo bálsamo. Olha, meteu toda a FIPAG na mensagem, né? Mas ela ficou, porque a semente já tinha sido lançada. É verdade. Então, infelizmente, muitas pessoas, quando se deparam com esse tipo de mensagem, como esta que nós falamos aqui, elas logo ficam... O que é isso?
é aquilo que Jesus disse, né? Não se deta vinho novo, Vinho novo em outro velhos. Consegue perceber? Porque senão vai romper. Então é preciso que nós como pastores, nós como servos do Senhor, voltemos à essência do Evangelho. Preguemos o Evangelho do Reino, aonde nós falamos de pecado, aonde nós falamos de céu, onde nós falamos do inferno. Infelizmente, nós estamos cheios de mensagens que sempre são mensagens de ensinar as pessoas a viverem aqui na terra. E não são ensinadas pessoas a viverem no céu. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas nem um bloco tem de construção das suas casas lá no céu. Nem outras têm terreno lá no céu. Então, é preciso nós, como pastores e servos do Senhor, começarmos a pregar o Evangelho do Reino, confrontar as pessoas com a verdade da palavra do Senhor. Porque o que tem acontecido mesmo, por exemplo, eu tenho me deparado com aquilo que o reverendo estava aqui a dizer. Dizer que eu não gosto daquela pastora, porque aquela pastora prega coisas, toda hora é santidade. Toda hora é santidade. Toda hora é santidade. Mas é para pregarmos o que, reverendo? Se sem a santidade, ninguém verá a Deus. Então nós temos que pregar esta mensagem. Porque se você vai pregar simplesmente, você vai prosperar, você tem potencial para prosperar, você tem essa prosperidade. Será que lá quando entrarmos no céu, ali vai estar um porteiro a dizer: cadê a prosperidade? Mostra o teu potencial de prosperidade. Não é isso. São vestes branqueadas. São vestes santas. E nós preparamos essas vestes aqui. O sabão que nós precisamos é essa santificação que a profetisa esteve aqui a dizer. O processo de santificação é o sabão que nós precisamos ter. O apóstolo Paulo, podemos visitar, acho que foi no 1 de Coríntios. 1 de Coríntios 9. 1 de Coríntios. Estamos a ser muito abençoados aqui hoje. A palavra 1 de Coríntios 9, versículo 27. 9, 27. Sim, diz assim: mas esmuro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Verdade. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo, ele sendo o apóstolo de renome que nós conhecemos, mas ele é alguém que está a dizer que todos os dias eu esbofeteio o meu corpo, eu bato o meu corpo, para que este corpo venha à sujeição ao Espírito. Então, todos os dias, nós como crentes, precisamos viver em santificação. Precisamos negar-se. Precisamos negar essas vontades da carne. No livro de Gálatas que nós estávamos a ler, ali não está a falar obras do diabo, está a falar de obras da carne. Está a falar para crente. É interessante que ele fala de esmurar-se, que é algo que você tem que lutar. Somos nós que temos que lutar. Sou eu. Nunca o diabo há de chegar e dizer: embriaga-te. Nunca. O diabo vai chegar com um copo de bebida ou com drogas e dizer: droga-se. Não, somos nós que vamos até lá. Então somos nós que temos que dizer não. A palavra de Deus em Tessalonicenses 5, se não me engano, diz assim: fugir de tudo aquilo que é aparente ao mal. Não é o mal, fugir de tudo aquilo que é aparente ao mal. Se algo, você percebe que isto pode me levar a transgredir aquilo que é a palavra de Deus, fuja. Fuja, mas estamos cheios, infelizmente, de pessoas que se acham super homens, super mulheres. Eu posso conseguir. Por exemplo, estamos a falar, a bispa esteve a falar da prostituição, que é a imoralidade sexual. A Bíblia nos exorta a nós apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Então, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, nós, como pessoas que já entendemos e fomos chamados por Deus, precisamos colocar este corpo aqui santo. Então, como uma pessoa solteira, um jovem solteiro, não deve pensar que ela é super homem, ou ela é super mulher, ele é super homem, capaz de estar com um homem ou uma mulher a sós, a quatro paredes, e dizer que eu não vou cair. Eu mando no meu corpo. Eu não vou cair. Aí nós estamos a tentar, não é?
o que nós não podemos fazer. Então, estamos cheios de muitas pessoas que não estão ainda a viver essa santificação. E hoje nós viemos aqui para exortar essas pessoas para viverem em santidade, em santificação, branquearem as suas vestes. Estamos aqui no estado de emergência, agora voltamos à igreja, graças a Deus por estarmos a voltar na igreja, mas não é para esquecermos daquilo que aconteceu. Temos que nos lembrar que estas situações todas estão a abrir caminhos para a vinda de Jesus. Jesus não vem buscar qualquer igreja. Jesus não vem buscar réplica. Redimida. Jesus vem buscar Lavada. original. Crente Sim. original. Não réplica de crente. Verdade. Jesus vem buscar a igreja que é santa. Então nós precisamos... Não aquele que está a fingir-se de santo. Não! Faz de conta. Isso é Não, para todos, esse isso é para faz de todos. conta. Nós como Isso pastores, é muito importante que crentes... seja dito. Muito importante, é muito importante mesmo, porque nós estamos numa sociedade que vive-se muito da aparência. E as Exatamente. pessoas começam a viver de Hipocrisia. aparência também na igreja. Muita Muita hipocrisia. aparência. Aparência de pastor, Aparência de adoradora. Exatamente. O que mais conta é a aparência, né? Estar no Instagram a fazer vídeos, a pregar os outros. Exatamente. Virou o telemóvel e está a insultar aí a empregada, está a tratar mal os vizinhos. E depois chega na igreja, está tudo bem. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus e tal. Exatamente. Religião. Então é preciso mesmo nós voltarmos à essência do Religião. Primeiro Evangelho. amor. Lembrarmos de onde cairmos e nos arrependermos e voltarmos. Porque isso não é somente para o crente, é para nós pastores também. Porque muitas das vezes nós pastores Escondemos-nos atrás dos temos, títulos. exatamente, temos aquela coisa de dizer que não, santidade é só para os outros. Somos crentes, somos pastores fariseus. Façam, mas eu não faço. Uau. Então nós também temos que viver esta santificação, esta santidade, porque senão vai acontecer o que está escrito lá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Quer dizer que então não é fazer milagres, não é deixar cair pessoas, não é aquela roupa, não é... É a santidade. É a santidade. É a santidade. Exatamente. É a santidade. Até porque essa santidade que é colocada na escritura que mencionou, Mateus 7, ela vem lá como justiça. Vem como justiça. E a questão da justiça tem que ver quando você está sozinho. Muitas pessoas pensam que justiça é quando você está acompanhado de pessoas. A principal justiça é aquela quando você está sozinho. Quando Sim. você está isolado, quando você está onde ninguém mais te conhece. Como é que você se porta? Quando E você é exatamente está com aí Deus, onde escorregamos, né? Eu saio em Maputo, sou conhecido aí, sim, sou reverendo e pastor e tal. Mas se saio daqui, vou para os Estados Unidos, ninguém me conhece, opa, começa a fara, né? Vou aproveitar para fazer aquilo que não consigo fazer em Maputo. fazer em Maputo. Mas Deus conhece e Deus É está verdade. lá. Porque Deus é omnisciente, onipotente e omnipresente. E não devemos também fazer as coisas mesmo por aparência ou para querer aparecer, que é esse o grande erro também de muitos homens de Deus e nas nossas igrejas, é porque nós queremos aparecer. Mas Deus, Ele prefere até aquele que se esconde, como aconteceu com Davi. Davi estava lá a apacentar as ovelhas e até os pais, o Jessé nem pensava que ele não fazia falta, mas porque ele tinha uma aliança com Deus, uma aliança verdadeira com Deus, santificava cada dia. Deus tocou o profeta para mandá-lo chamar. Para mandá-lo. E Paulo coloca aqui na escritura que mencionou Coríntios 9, Paulo aqui, ele reconhece que deve servir o Senhor e lutar contra o pecado com toda a seriedade. E falhando nisso, pode ser destituído da sua recompensa. Ele deixa isto aqui aberto quando ele diz assim: para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E isto me surgiu porque algumas pessoas pensam que uma vez salvo, para sempre salvo, né? Eu fui batizado, fui consagrado e já está o assunto resolvido. Daqui para frente, processo de santificação, vamos deixar que isso é pela graça de Deus, né? E a graça profetiza. Porque as pessoas... Paulo até diz uma coisa muito interessante em Romanos 6. Ele diz assim: continuaremos pecando para que a graça aumente.
Porque muitas vezes as pessoas colocam a coisa nesse sentido. Não é graça do Senhor, né? Eu vou me submeter, eu estou na igreja, pastor, mas eu vou me submeter a um jugo desigual ali. Estou há muito tempo aqui na igreja, não tem nenhum pito bonito aqui na casa do Senhor. Eu vou lá buscar aquele sujeito lá fora. E quando sai lá, com certeza, aquele sujeito lá fora que apareceu no BMW e tal, vídeos fumados e um chapeuzinho bem viradinho, ele não vai chamar a irmã para sentar ali no carro e começar a conversar sobre os anjos, né? A não ser que seja sobre o sexo dos anjos. Meia volta, ela submeteu-se ao jugo desigual, ela saiu e tudo mais, mas depois ela vai voltar e vai dizer que não, é a graça do Senhor, estou purificado, eu quero... É assim mesmo como a coisa funciona. A graça do Senhor, até que ponto é que ela... até que ponto é que nós podemos julgar com a graça? Pecado, graça, eu estou pecando, temos a graça. Porque, veja só, quando Paulo diz assim, em Romanos, quando ele diz assim, continuaremos pecando para que a graça aumente, é que em Roma, a percepção que a igreja de Roma tinha era que, como a graça de Deus é superabundante, nós vamos pecar e a graça de Deus vai nos cobrir. Nós vamos pecar e a graça de Deus vai nos cobrir. Essa era a percepção que eles tinham lá. Mas como é que nós julgamos com a graça? Ou melhor, pode-se julgar com a graça de facto? É o que a gente pode barganhar. Eu vou pecar depois que Deus é misericordioso, vou confessar, vou orar, vou pedir perdão a Deus e a coisa já está. É assim? Não é. Bom, a Bíblia diz que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E se é filho de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus, automaticamente vai observar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Jesus é o caminho à verdade. Se a Bíblia diz que não devemos nos unir ao jugo desigual, e se você é filho de Deus, esta palavra deve fazer parte de ti. A questão da graça, antes... no tempo de Moisés, era olho por olho, e não só Deus resolvia o assunto logo. E agora Deus é longânimo. Ele é longânimo para ver se a pessoa se arrepende. A pessoa se arrepende e é o que o homem não entende. Pensa que a graça é Deus fazer de contas que não pecou. Tem aqui uma questão importante e que também devemos entender. Quando a pessoa peca e vai pecando, dizendo que a graça de Deus vai me cobrir, o Espírito Santo já não consegue convencer o coração dessa pessoa. E essa pessoa fica com o coração endurecido. Já não já se tornou normal. Já se tornou normal por causa dessa percepção errada da graça. A graça é um favor imerecido. É aquele tempo que Deus vai dando, aquela paciência, para ver se você acata a palavra de Deus. E não só... estava-se a falar aqui dos homens de Deus, né? Que muitas vezes eles pregam para os outros e não vivem a mesma palavra. Isso aqui tem uma questão muito importante que nós deixamos, não percebemos que influencia muito naquilo que nos crentes. Por exemplo, a unção que eu carrego passa para os crentes, para aqueles a quem eu lidero. Então, se eu sou uma pessoa, eu pastora, não vivo de acordo com a palavra, porque como eu sou pastora, então Deus, pela graça, Deus vai tendo essa graça, misericórdia, e vou pregando para que os crentes vivam santidade. Nunca vão viver. A graça que eu carrego impacta aos outros, aos meus liderandos. Isso é muitíssimo importante o que acabou de dizer. Então, normalmente o líder é o espelho. Normalmente o líder é o espelho. Tudo que ele faz, tudo que ele... até
porque mesmo neste contexto da santidade, o assunto não é fazer, é ser. É ser santo. É isso. Não é estar santo algumas vezes Amém. e outras vezes Glória não a estar Deus. santo. É ser. Então, como se é? É assim de manhã, é assim à tarde, é assim à noite, é assim em Moçambique, é assim nos Estados Unidos da América, é assim quando está sozinho, é assim quando está com os outros. É um lifestyle, Yes. estilo de vida. Yes. É o que eu tenho dito, ser cristão é um estilo de vida. É um estilo de Nós vida. não fingimos Nós fingimos. o que nós somos. É um estilo de vida. A gente vive. Por isso que em Colossenses, Isso. por isso que em E- Colossenses, Sim. desculpa, Sim, reverendo, sim. em Colossenses no capítulo 3 diz, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. No versículo anterior ele diz que tirem a roupa, tirem aquela roupa anterior, as vestes anteriores, e coloquem uma nova roupa. Então, quando eu estou vestida, eu não posso estar vestida aqui na Mega TV. E quando for a chapa, eu já tirei a roupa, já estou nua. Não posso. Não posso. Eu estou vestida, se já estou vestida, não é? Estou revestida de amor, onde quer que eu esteja, eu tenho que estar. Tenho que Essa me parte da apresentar, porque vestimenta é uma parte também Também que complexa. algumas pessoas, né? A gente sempre vai A dizer maior algumas parte pessoas, né? Para não dizer outra coisa, mas elas têm a tendência e pode ser o processo, né? De converterem-se numas áreas e noutras não. Essa parte da roupa, e por causa mesmo do fashion style, e passou jovem e tal, essas coisas de vestir abaixo do joelho, como é que eu ia ficar com as minhas amigas, né? Mas vamos lá falar das roupas quando voltamos do intervalo, né? Caro telespectador, estamos a falar sobre santidade, é um tópico complexo, mas queremos que você fique aí, continue conosco. Na segunda parte nós vamos abrir as linhas também para conversar consigo e ouvirmos aquilo que são as suas opiniões à volta deste tópico que é muito importante para vermos a Deus. Por isso fique aí conosco e até já. Mega TV, voltamos já. Mega TV. A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro.
Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência, nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Mega TV. Estamos de volta. Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo. Estamos a falar sobre santidade. Quero cumprimentar os que estão a seguir o nosso programa no Facebook. Estava a falar da irmã Elisa Cate, José Ganhane, a Esperança José Simomole, Felisberto Antônio Cossa, que também disse que está ligado, a todos vocês que nos acompanham através da TMT, da Star Times e da TV Cabo. Muita paz, aquele abraço e santo. Saudamos-vos com o santo ósculo. Vamos à Bíblia no livro de Timóteo, ou carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2. A Bíblia ela nos ensina a partir do versículo 20. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro, prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Nós entendemos aqui pelas cartas de Paulo, mas acima de tudo pelos ensinamentos de Jesus, que a santidade era algo levado muito a sério. Se nós olharmos, por exemplo, para o que Jesus Cristo disse, ele vai assim, foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, se alguém olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Aquelas palavras são muito profundas. Ele leva isto a uma dimensão em que a gente começa a pensar, puxa, esta coisa de santidade. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz estudos bíblicos, quando estava no processo de conversão, um dos estudos mais profundos foi sobre pecado, porque me apercebi que era um assunto muito sério. O Espírito de Deus entrou em mim e houve aquele, isto aqui é muito sério. E levou-me a tomar decisões radicais comigo mesmo, com a minha forma de ser, estar e por em diante. Quando nós assistimos, por exemplo, não em todas, mas em uma boa parte das congregações, você conversa com um crente que está há 5 anos, 6 anos, ele nem sequer sabe do que se trata, não há a mesma seriedade com relação a isso. Eu lembro que visitei uma congregação e nessa congregação era proibido colocar calças, porque calças era tido lá como um fator de lascívia, podia levar os irmãos a pecarem. E eles convencionaram naquela congregação que não se podia usar calças. E uma das servas naquela congregação tinha problemas com isso. E ela não concordava com o assunto das calças. Ela punha porque era uma regra, mas ela não concordava com isso. Um tempo depois eu vim a saber que essa mesma irmã entrou em julgo desigual. Acabou se relacionando com alguém que não era crente e neste momento está com problemas sérios no seu casamento por causa disso. Por vezes coisas pequenas como essas, porque há coisas que a gente diz, olha, se isto não é problemático, porque
Não há nenhuma regra bíblica que eu conheça que proíba uma mulher de pôr calças, no verdadeiro sentido da palavra. Mas se eu estou numa congregação que convencionou isso, qual seria o problema? É melhor obedecer, porque provavelmente o líder, né? O Espírito Santo pode ter falado com o líder no sentido de não vou dizer proibir exatamente, mas para conseguir balançar muito bem esse aspecto, porque algumas mulheres também se vestem de uma forma, até podem pôr calças, mas há calças de mulheres e há calças de homens. E calças escandalosas podem fazer com que a outra pessoa, o homem, caia, não é? Porque, na verdade, lá em 1 Coríntios se diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e quem o destruir, Deus também o destruirá. Ora, se é templo do Espírito Santo, mesmo num templo físico, normalmente nós nos preocupamos em pôr aquele templo de uma forma desejável, arrumada, limpa, etc. Então, se também o corpo, que é o templo onde Deus habita, é naturalmente que eu também tenho que cuidar muito bem dele. Agora, a palavra de Deus, ela é indispensável. Nada se pode fazer sem a palavra. A própria palavra assim o diz. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Ora, se a palavra é colocada de lado, eu não tenho como vencer. Agora, o importante é que esta palavra tem que ser pregada. E o pastor tem que perceber, ou tem que dar a conhecer também ao rebanho, que a santificação é um processo. É Deus quem santifica. É Deus quem separa. E esta santificação não é instantânea, não é bater um café e o café já está pronto. Então tem que haver paciência de liberar esta palavra, porque a palavra é uma semente. Então, esta semente, conforme Mateus 13 e lá em Marcos também vemos que há outra que cai em terreno pedregoso, a outra que cai nos espinhos, a outra que cai, mas aquela que cai em boa terra vai dar por 30 ou 60 ou 100. Então, há pessoas que não vão acolher isto com muita facilidade, mas o pastor tem que ser paciente e ir lá moldando e ensinando para que esta menina, ela entregue tudo ao Senhor. Porque nós muitas vezes entregamos uma certa parte. Entregamos a cozinha, não entregamos o quarto. Entregamos a sala, não entregamos a varanda. Mas quando ela for ouvir a palavra é uma espada. Ela corta lá, corta cá. Então a espada vai cortando a teimosia, vai cortando o orgulho, vai cortando o eu sei, vai cortando o porquê, os questionamentos. E pouco a pouco aquela semente vai nascendo, aquela mulher vai, porque ela estava morta, não é? Mas ela vai nascer e aí vai entender. Vai começar a entender. E ao entender, ela vai obedecer naturalmente. Agora, o que tem falhado é porque nós também temos sido muito ríspidos. Esquecemos que nós também houve quem nos formou. Houve quem teve paciência conosco também. Sim, ninguém nasce de hoje. O bebê não nasce hoje e amanhã já está a falar. É um processo. É muito importante perceber que é um processo. A santificação não é nada. E só acaba naquele dia, né? Quando formos diante do Senhor. Aí sim. Então, que Deus nos ajude. Eu tenho uma experiência com santificação que é uma coisa que eu acho muito interessante, né? A forma como Deus trabalhou comigo. Porque quando Deus me mostrou estas coisas, eu fui de joelho diante dele, eu disse, Deus, isso não é para mim, eu não vou conseguir. Eu fui muito claro quando eu disse, Deus, eu não vou conseguir, não vou conseguir, me ajuda. E eu vi a graça de Deus trabalhando, porque eu até controlava os dias, e um dia não fiz isto. 2 dias não fiz, no 3º dia mentia, menti, poxa, e depois voltava outra vez, não, e depois ia passando 1 mês, 2, 6 meses, poxa, eu não fiz aquilo, e de repente já me esqueci, e já estou a viver neste processo de santificação e há coisas que já ficaram lá para trás. Não é fácil, né? Como estava a dizer não é a fácil. bispa. Por exemplo, comigo, né? Eu nasci praticamente na igreja, né?
Só que, infelizmente, por não em alguns lugares se pregar esta verdade, talvez eu tivesse aprendido ainda na tenra idade acerca dessas coisas. Até que um dia eu estive num lugar e começaram a pregar acerca dessas coisas. Mas eu já tinha caído nessas coisas, já andava na fornicação, já andava nas bebidices, já andava nas discotecas. Eu gostava muito de roupa curta, mostrava a barriga, mostrava tudo. E, enfim, mas quando fui ouvindo aquela palavra, não foi no mesmo dia que eu mudei. Estaria mentindo aqui dizendo isso. Não, é um processo, conforme a bispa esteve aqui a dizer, é um processo. Só que fui caindo, fui levantando, mas o que me dava mais força é ouvir a palavra. É ouvir, porque enquanto nós ouvimos todos os dias a palavra do Senhor a nos exortar, esta semente um dia há de vir aquela que vai cair na terra fértil. Aonde eu vou decidir dizer realmente, eu tenho que abandonar isso. Ouvir o Espírito Santo, porque quando tu pecas, exatamente, tu não ficas confortável, é uma coisa que dói, não há prazer. Aí, quando tu tens o Espírito de Deus e fazes uma coisa que desagrada a Deus, fica um incômodo, né? Se existe existe um versículo que diz assim que aqueles que são nascidos de novo não vivem pecando. Porque aquilo que a profetisa disse que nós, quando entregamos nossa vida a Jesus, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, o nosso espírito se fez novo. Então nós recebemos uma semente. Esta semente é esse espírito que nos dá esse sentimento que quando nós fazemos algo de errado, de repente, eu nem gosto de sentir isso, sabe? Eu não gosto de me sentir desta forma, porque é algo que traz um peso em nós. Então, se é aqui onde nós poderemos ver se você é nascido de novo ou não. Se a pessoa não tem esse peso, não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Porque a semente está lá. Então, eu estava a dizer que eu, de tanto ouvir, muitas vezes, há momentos que o pastor pregava como se ele soubesse tudo que eu fiz na noite passada. Tudo que eu fiz, pregava. Hoje em dia, nós vemos pessoas se ofendendo quando o pastor prega, principalmente quando o pastor já conversou com essa pessoa e falou da dificuldade. Então, começa a dizer, está a pregar de mim, está a falar a minha história. Mas não, eu comecei a olhar naquilo, o amor de Deus. Quanto mais você vai à igreja e a palavra é direcionada a ti, louvado seja o Senhor. É Deus que está falando consigo. E eu comecei a aprender a dizer, Senhor, fala comigo, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Porque é aquilo que eu preciso ouvir que vai mudar a minha vida, que vai mudar a minha história. E foi basicamente neste processo que eu comecei a perceber que... E comecei a analisar a minha vida também. Realmente, eu pratiquei sexo, fiz tantas dessas coisas. Olha o que eu tenho, filho em casa. Fui abandonada grávida. De novo, fui abandonada grávida. Quer dizer, 2 filhos em casa. Como é que fica? Então eu disse, Deus, sinceramente, porque esse momento que o reverendo estava a dizer que eu disse para Deus, não vou conseguir. Este momento sempre na vida do crente. Eu disse, Deus, se é para viver desta forma da palavra, dá-me graça. Ajude-me, porque sozinho não sou capaz. E ele começou, ele só disse, basta você estar disposta. A minha disposição conta muito. É eu querer não viver nessas coisas. É esse esmurar que o apóstolo Paulo diz. Então comecei a viver este processo de santificação. Tive que me abster de tantas coisas, inclusive de pessoas. É verdade. Porque essa a Bíblia... parte as pessoas muitas das vezes deixam para o lado. Elas querem passar pelo processo, mas não querem cortar, como dizia exatamente. Jesus, se o teu olho direito lhe fizer, escandaliza, arranca-o. O jogo fora. Exatamente. Então eu comecei a cortar amizades. Porque eu estava no meio de amizades em que se eu quero mudar agora e continuo neste meio, eu vou cair. Eu não sou super mulher. Também não posso tentar o Espírito Santo. Então, tive que me abster das amizades, tive que me abster de certas coisas, tive que afastar-me e separar-me.
em ter mais comunhão com a palavra de Deus. Se não existe comunhão com a palavra, ninguém pode conseguir viver santidade. Ela é em santificação. ela é espada, ela é que vai esta fazendo palavra, ali ela o trabalho. separa. É. Exatamente. Ela É separa. esta palavra E que depois é a palavra, é o verbo, que é ignorado. É As pessoas não muito leem a ignorado. Bíblia. As pessoas não leem a Bíblia e querem ser santas. não é possível. Não é possível. Não é possível. Tem que ter um relacionamento Um tempo, um relacionamento constante com a e palavra. não é aquela coisa de dizer que, olha, eu já conheço isto aqui, já leio a Bíblia É há cada 5 dia. anos, 10 anos Sim. e pronto. A partir do momento em que tu paras de navegar nessa área da Escritura, cais. Mas, e não. deixa-me dizer isso para não perder o fio do Sei. pensamento. Eu dizia assim que eu gostava de roupas curtas, gostava disto, aquilo, outro, e ninguém chegou para mim a dizer, tu não podes vestir mais isto. Ninguém chegou. Eu não cheguei de ouvir isso. A dizer, deixa de vestir assim, não. O Espírito Santo Uau. em mim começou a falar, começou a cobrar em mim. Quando eu vestisse uma roupa, eu me sentia mal. Me sentia mal e não. Então comecei a mudar as minhas roupas. Não entristeçais o Espírito Santo. É. Exatamente. Então, quando nós cultivamos uma vida de intimidade com o Espírito Santo, aí nós poderemos conseguir viver neste processo de santificação. Ignorando a palavra, nós ignoramos o processo de santificação. Porque a palavra é a base fundamental. É a fundação, é o fundamento. Exatamente, é a base fundamental. Um lugar onde não se prega a palavra. Eu fico admirada em alguns lugares que dizem que os crentes não podem ir com Bíblia. Como que não podem ir com Bíblia? Se é a espada. Se é a espada. Quer dizer, você vai à Vai à guerra, guerra. mas deixa o teu instrumento de guerra em casa. Não é possível. Então, é preciso nisso. E em tudo isto, o que acontece? Eu me abstenho de tudo isso, inclusive do namorado que eu estava na altura. E eu estava grávida. Eu tive que tomar a decisão de dizer, chega, isso não é para mim. E fiquei, vocês... E fiquei. E fiquei Essa parte aí. vivendo em abstinência sexual. Há muitos mimos nessa parte. Eu lembro que na minha conversão também, eu faço parte da velha escola, velha escola entre aspas, né? Deus me chamou em 98. Naquela altura não havia muito... Tu eras crente porque realmente tu tens mesmo um chamado e estás ali. Não havia holofotes nem nada. E eu tinha uma namorada nessa altura. E colocaram-me sentado. A primeira coisa que os missionários que estudaram a Bíblia comigo disseram foi: corta. Foi corta. Queres continuar neste caminho, corta. E foi na segunda semana que ele se dá. Foi primeira semana mesmo. Estudamos a Bíblia, corta. E eu tive que sentar com ela. Era uma jovem que eu gostava muito. Tínhamos uma boa relação. Eu tive que sentar com ela e dizer: acabou, não temos como avançar. E era assim como as coisas eram feitas, né? Agora parece que tudo certo. Venham vocês os dois, a intenção é termos a casa cheia. A igreja pode encher. Se a igreja estiver cheia, na graça do Senhor, né? E já não se vai direto ao problema. E eu lembro que no meu caso, uma das coisas que foi dita foi: olha, se tu fores atropelado, a sair daqui. Né? Quem te garante que tu amanhã estarás? Então havia uma urgência em buscar, em santificar-me, em fazer... Foi Lucas até que me foi aberto, que diz assim: aquele que vem com 10 mil, né, e vai guerrear contra quem... Não, aquele que vem com 5 mil vai guerrear contra... Lucas 16? Exatamente, vai guerrear contra quem está com 10 mil. Não vai enviar primeiro embaixadores de paz para que haja paz. Não fazendo isso, chegando o exército superior e aniquilará. Então havia uma urgência em fazer pazes com Deus para que estivéssemos preparados para entrar no reino dos céus. Esta urgência parece que se perdeu. As pessoas ficam a pensar que então, Deus já devia voltar daqui a uma semana. Eu vou dar uma volta no mundo e depois regresso à casa do Senhor. Realmente a santificação, ela se perde. Mas esta escritura profetiza, que nós lemos aqui, diz: numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, os vasos da igreja. Será que eles estão se guardando para serem vasos de honra? Aquilo que o diagnóstico
que tira da igreja hoje? Somos verdadeiros vasos de honra ou somos vasos quebrados, somos verdadeiros cacos lá fora no quintal que já não servem nem sequer para cartar água? Bom, de acordo com a análise que eu faço, não somos vasos de honra. Não somos vasos de honra porque parte do próprio homem de Deus para os crentes. Então, muitas igrejas já estão a deixar a essência da palavra de Deus. A palavra de Deus em Efésios 5 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E não é o que está acontecendo na igreja, o que se faz agora é amenizar a palavra. Amenizam a mensagem, porque o interesse é mais para o dízimo e a casa cheia. Deste modo, os crentes não se convertem. Temos muitos crentes não convertidos. Vimos aquele capítulo, é 2 Coríntios 5, versículo 17, é isso, né? Que diz que nova criatura, eu sou, Cristo é que vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, não posso mais viver a moda do mundo, mas temos na igreja crentes vivendo a moda do mundo. Se formos ver também, Efésios 4, versículo 17, diz o seguinte. Antes de ler, eu vou pedir a minha produção para colocar os números de telefone. 84 28 28 900. Eu creio que estamos em condições de receber algumas chamadas e contribuições. Entre em contato conosco se estiver aí. Pode continuar, Efésios? Sim, Efésios 4, versículo 17. Até se for ler todo Efésios, mas o quê? 17, primeiro vou ler o título, diz: a santidade cristã é oposta aos costumes gentios. Então, 17 diz o seguinte: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Mas na igreja, as pessoas vivem a moda do mundo. Até o próprio homem de Deus. Então, não tem como termos vasos de honra neste aspecto. De 100% dos crentes, se calhar encontramos um ou dois convertidos. É verdade. Infelizmente, vou ter que concordar. O crente precisa voltar à essência da adoração. Precisamos voltar à essência da palavra de Deus. O homem de Deus tem que ser espelho. Ele primeiro tem que ser vaso de honra, para que possa transmitir aos seus crentes. Temos muitos que vivem maritalmente. Estão na igreja, vivem maritalmente, mas porque se eu falar deles, a palavra de Deus, ir dizendo que isso é errado, temos que vão sair da igreja. Então, o que adota-se um conformismo cristão na igreja. É Romanos 12, se não estou em erro, versículo 2, que diz que transformei-vos. Sim, não vos conformeis com este mundo. Sim, mas na igreja nós nos conformamos com o comportamento do mundo. Até adotamos o comportamento do mundo para a casa de Deus. E alegamos que queremos salvar. Queremos salvar, não pregamos salvação. 50% ou 70% das mensagens é sempre prosperidade, assim como disse a pastora Bilda. Jesus veio para quê? Jesus veio para resgatar o homem que estava separado de Deus. Jesus veio para resgatar este homem. Então é esta mensagem que nós temos que passar para o homem, porque sem a santidade, como diz a palavra de Deus, não poderemos ver a Deus. Deus é santo, é um atributo de Deus,
É um dos atributos. Deus é tudo a 100%. Deus é santo, Deus é bom, Deus é tudo a 100%. Mas eu entendo santidade como questão sine qua non. A base de um cristão, a base da vida cristã é a santidade. Quando a pessoa é santa, começa a produzir o fruto do Espírito Santo. Porque dentro dele, o Espírito Santo já está lá. João 16, versículo 8, diz o seguinte: o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Então, o Espírito Santo convence a mim do pecado. Eu preciso estar bem com meu Deus, viver, ser imitadora de Deus, para que o Espírito Santo possa habitar dentro de mim. Toda vez que o Espírito Santo falar comigo, eu vou entender e vou obedecer. Antes, eu me converti, acho que foi em 2018, mas eu continuava a fornicar estando na casa de Deus. Sempre. Foi quando? 2008. Foi em 2008. Converti-me nessa época. A mensagem que se pregava mais na igreja era santidade. E eu já tinha medo de estar na igreja, olhar para o pastor. Eu tinha medo de orar, tinha medo até de adorar. Porque existia, quer dizer, o Espírito Santo falava. E eu sentia-me impura. Houve uma vez também que eu já tinha a minha filha mais velha. Já tinha a minha filha mais velha e estava separada do meu marido. Saí, fui à curtição, deixei a minha filha em casa, insistindo em não obedecer a palavra de Deus. Quando eu volto, a mãe me diz o seguinte: mãe, eu quero ser como você quando crescer. Quero ser como você. Aquilo doeu-me. Eu comecei a ver que aqui eu só posso mudar para ser o exemplo até para minha filha. Uau. E comecei a mudar mesmo, para ser o exemplo até para minha filha. Então nós temos que levar a sério a questão da santidade. Temos que levar a sério a questão de santidade. Os homens de Deus deixam muito a desejar. Deixam muito a desejar. Podemos ter diante de nós um homem de Deus que está cheio de desprezo, despreza outro, talvez porque anda de um Range Rover, trata mal as pessoas. Nós conseguimos ver que tipo de homem de Deus ou mulher é este aqui. E nós precisamos mudar, imitar a Deus. E para podermos produzir vasos de honra até na casa de Deus. Porque Jesus virá como um ladrão, como diz a Bíblia. Quando nós não sabemos, se vem hoje ou amanhã, nós não sabemos, mas ele virá como um ladrão. Ele precisa encontrar-nos prontos. Não sabemos quando. Então nós precisamos também correr com a mensagem de Cristo, que é a salvação. Amém, amém. Até porque esta questão da santidade é uma grande porta para demônios. Mas vamos falar disso depois de um pequeno intervalo, não é? Continue aí conosco, vamos fazer um pequeniníssimo intervalo, voltamos já. Mega TV, voltamos já. Mega TV. A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz.
Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Mega TV. Mega TV. Estamos de volta. Seja bem-vindo de volta ao programa. Êxodo capítulo 15, versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Nesta escritura, onde temos aqui glorificado em santidade, em algumas versões ela diz poderoso em santidade. Nós percebemos que há muito poder em Deus, pelo fato dele ser santo. Ele é santo, tanto que os anjos no seu trono, eles vão dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é exaltado nesta questão da santidade. Mas o interessante é que ele diz: quem é como tu entre os deuses? Nós sabemos que quando a Bíblia coloca Deus com um D minúsculo, está a falar de demônios. E uma das portas realmente que Satanás usa para entrar e fazer combates e guerras, até mesmo maldições, é a porta do pecado. Toda a maldição está ligada ao pecado, à falta de... E parece um contrassenso, é de fato um contrassenso que nós nos apresentemos para o mundo como crentes, como cristãos, e não estejamos a ver uma vida de santidade. E queremos converter as pessoas. A igreja realmente está a passar uma boa imagem para a nossa sociedade. Nós podemos, que chega que nós podemos dar em relação a isto. Infelizmente não está. A igreja perdeu, na verdade, o seu papel, que é o de representar, não é? Porque a igreja são os membros cuja cabeça é Cristo. Então, a igreja perdeu a sua essência, porque perdeu o seu primeiro amor, porque ao não se santificar, ficou presa, porque a santificação tem 4 aspectos. Liberta-nos da carnalidade, liberta a nossa mente. E a mente é o grande campo de batalha, os nossos pensamentos. E não só, também liberta-nos da estagnação. Porque quando nós não achamos que já aprendemos muito, já sabemos, já fui à escola bíblica, sou PhD em teologia, então eu não preciso mais ser guiado pelo Espírito Santo, que é a pessoa maravilhosa que faz esta obra toda. Resultado, eu fico estagnada. Ao ficar estagnada, o diabo também é um espírito que está a ver, ele anda ao nosso redor, diz a Bíblia, então ele entra lá. E quando entra lá, ele planta todas aquelas obras que nós já vimos, e resultado, a igreja vai esfriando. E esses deuses, que são os demônios, são as maldições, também tomam lugar. E automaticamente, sendo frios, estamos que nem a igreja de Laodiceia. Aliás, a igreja de Laodiceia não eram frios, nem eram quentes, eram mornos. E o Senhor falou que iria vomitá-los. Portanto, é muito importante que a igreja se erga. É muito importante que a igreja, e principalmente nesta fase em que estivemos batalhando, dizia muito bem o nosso amado reverendo, que não é tempo de festejar, não é tempo de dançar, é tempo de ajoelhar e dizer: Senhor, queremos voltar ao primeiro amor, e mostra-nos o caminho. Se tu és o caminho, não é? A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, muitas vezes dizemos erradamente, ninguém vai. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus, mas é preciso ir lá ter com Ele, porque quem está errado somos nós. Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós é que estamos em falha, então nós é que temos que ir lá, aceitar que Ele nos molde, e muitas vezes o orgulho não nos deixa fazer isso, mas é esta obra que tem que ser, é uma das obras que tem que ser cortada. Então a igreja tem que, na verdade, se levantar e ser a voz profética,
Porque Deus confiou à igreja essa grande responsabilidade de resgatar. Se Jesus sofreu, quem somos nós para não sofrer? Porque nós dizemos que estamos no tempo da graça, é só bênção, não queremos pagar o preço. Não queremos pagar o preço, mas é importante seguir os passos do Não Senhor. queremos O pagar o Evangelho é preço. sofrimento. É preciso sofrer, é preciso morrer para que os outros vivam. Esta não querer pagar o preço, né? Tá a ficar uma coisa, tá a ficar na moda, e eu fico muito incomodado com isso, né? De ouvir dizer que o pastor de fulano fez pactos com Satanás. Aquela igreja Dormiu tem com pactos. sereias. Naquela congregação há pactos, tá? Pacto. Está a começar a ficar uma coisa. O preço, será que é tão difícil assim de pagar? O que é que se passa, pastora? Já começa a ficar preocupante, não é? A gente tem que, antes de irmos, somos convidados para um sítio, temos que ficar aí uns 3 dias A jejuar. em consagração para ver o que Se está vale a a pena acontecer ir, ali, se não entraram uma cabeça de porco naquela congregação ou não. Verdadeiramente. Começa a ser problemático isto, né? O problema, na verdade, é porque muitos de nós, homens de Deus, não queremos pagar este preço. E eu não acredito que Deus possa dizer que ser de santos quando seja impossível ser. Então, o Espírito Santo, ele nos capacita. É aquilo que nós estávamos aqui a falar. O problema das pessoas é que não querem ter esta comunhão com o Espírito Santo. Eu, infelizmente, já ouvi homens de Deus já dizerem assim: nós não precisamos consultar nada a Deus porque nós já temos a mente de Cristo. Que choque, grande choque isso, ouvindo de um homem de Deus. Então não podemos consultar se isso que nós estamos fazendo é da vontade de Deus ou não, porque nós já temos a mente de Cristo, então tudo que eu faço, Deus, quer dizer, é Deus que tem que se submeter a nós, não nós a Deus. E outra coisa é não ter confiança plena em Deus. Eu chamo de confiança plena em Deus, porque se nós estamos ouvindo muitas das vezes mais pregações de prosperidade, de receba, isto, aquilo, outro, as pessoas gostam disso porque nós somos africanos. Nós somos africanos e já temos raízes de curandeirismo. Eu vou dar-te isto e você vai me dar isto. Então chega na igreja, encontra a pastora ou a bispa dizer assim: filha, você só precisa obedecer a palavra. Diz que não é bem assim. Mas quando ouve, dá uma oferta para você receber isto, aí está tudo bem. Eu já Por causa da mente. Eu já perdi uma senhorita assim mesmo. Ela chegou para mim e disse: pastor, você não está a dar uma água? Eu disse: eu estou a dar-te água viva todos os dias. Todos os dias. Não, eu sou um pouco d'água. Então eu disse: não, minha filha, a palavra de Deus é água viva. Bíblia. Então, na igreja está cheio de bebés Ela foi-se. Eu perdi aquela moça assim mesmo. Tá vendo? Água. Mas há de voltar. se lançou lá a semente, há de voltar. Amém. Então, muitos de nós não confiamos plenamente em Deus. Então, queremos fazer o nosso próprio sustento. Quando temos exemplo de Elias. Elias foram corvos que alimentaram. Quer dizer que nós não precisamos criar manobras aqui no reino, para podermos nos sustentar. A palavra de Deus diz que o trabalhador é digno do seu sustento. Sabe, nós estamos a ter uma discussão no grupo de pastores ontem, no nosso grupo de WhatsApp de pastores. Alguém lançou algo sobre isso, que perguntava se era lícito cobrar para aconselhamento. Tem pastores que estão a cobrar para fazer aconselhamento. Grande choque. E eu disse: biblicamente não há respaldo nem para aconselhamento, nem para pregação. Exatamente. Eu sei que, por exemplo, no Brasil, isso aí, os pastores até têm preço, né? Uns são 15 mil reais, 150 mil reais para pregar e tal, etc.
Mas eu, quando olho para a Bíblia, não há nenhum respaldo. E até baseando-me em escrituras como essa que acabou de citar. Se é Deus que está a tomar conta da missão, vai Ele honrar, vai honrar. Ele vai prover. Nós temos que crer Ele no vai princípio prover. da honra do nosso Deus. Deus não vai te mandar daqui para Marraqueno para pregar e não arranjar condições para Não você vai. ir. Ele vai arranjar condições. Ele nem, vai. Nem que seja por arrebatamento, você vai chegar e vai fazer a paz, vai voltar. Exatamente, nós precisamos confiar plenamente em Deus, esperar. Então, o que está acontecendo é que os homens de Deus não querem confiar em Deus, sabe? Essas coisas de dízimos, ofertas, temos que ensinar, sim, na igreja, mas não deve ser o prato principal. Não deve ser o prato principal. Deve ser a entrada, chamuças, essas coisas que nós temos quando vamos às festas. Ensinamos e a pessoa vai fazer, porque tem que fazer com alegria, não por imposição. Tem que fazer com alegria, com amor, dizer que, poxa, Deus é maravilhoso, eu vou. E olha que as ofertas que Deus mais se agrada são ofertas de ação de graças. Então, aquela oferta em que ninguém te diz, dá, mas você sente que, poxa, Deus fez isto, aquilo, outro. Então, existem muitas ofertas dentro da casa de Deus que não são bênção para a casa de Deus, porque estão a ser impostas. A minha posição está a falar aqui de jovens que entram nos TPMs, nos comboios e começam a pregar, e depois da pregação tiram aí um chapéu e começam a recolher dinheiro. É pecado isso, não façam isso, jovens. Não façam isso. Parem com isso, né? Parem. Você vai pregar no chapa, vai pregar em qualquer sítio, fazer uma cruzada, não peça dinheiro a ninguém. Isso não é bíblico. Né? Parem com isso. Já ouvi sobre isso nos comboios e tal, pegam e depois tiram ali, começam a pedir uma oferta e tal. Não. Está errado, isso não façam. Amém. Amém. Deus vai prover. Aleluia. Se é isso, reverendo, é porque não esperam o tempo de Deus. Até podem ter um chamado, mas não esperam o tempo. E como não esperam Deus, como se iria dar uma comissão se as pessoas fossem no próprio tempo de Deus, porque Deus ele sabe que a pessoa mais à frente vai ter este problema, vai ter esta necessidade. Mas muitas vezes tem um chamado, então aquela pressa de querer trabalhar, querer aparecer, então vão lá, abrimos as igrejas, não é? E Deus não está lá, diz, olha filho, eu não estou. Ainda não chegou o tempo. Temos que saber esperar. Os que esperam no Senhor jamais serão envergonhados, diz a minha Bíblia. Glória a Deus, glória a Deus. Profetiza, considerações finais. Bom, queria deixar a seguinte palavra para os que estão a nos ouvir. A Bíblia diz, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus aliviará todo aquele que está cansado. É óbvio que todo aquele que está vivendo sob influência do mundo está sobrecarregado, porque o mundo não dá coisa boa ao homem, ele sobrecarrega e o homem sofre vivendo a moda do mundo. E Jesus chama esta pessoa, vinde a mim. Jesus irá te libertar, Jesus irá te ajudar, Jesus irá te ensinar todas as coisas. Diz a palavra de Deus em Efésios que Cristo te esclarecerá todas as coisas. Santidade, quando as pessoas olham para a santidade, vê como se fosse algo pesado, mas não é por nosso esforço, é o Espírito Santo que irá trabalhar de forma gradual para a mudança. Então, vinde a Jesus. O tempo é este. Não sabemos quando é que Jesus irá voltar, mas quando ele chegar, ele tem que encontrar toda pessoa em Cristo para poder ir com ele. E não só, aprenda a viver em Jesus, imitando a Deus, imitando a Deus como filho amado. Santidade é a base do cristianismo. Viver na igreja ou estar na igreja e pensar que é santo, está perdido. Estar na igreja deve espelhar-se da palavra, deve consumir a palavra. E toda vez que for a cair em algum erro, volta para Deus. Porque a Bíblia diz que sujeitai-vos a Deus e fugir, quer dizer, resistir ao diabo. A partir do momento em que a pessoa sujeita-se a Deus, ela vai querer agradar a Deus. Vai querer agradar, é automático.
Então nós temos que entregar as nossas vidas a Jesus, devemos entregar de todo o nosso coração e procurarmos mortificarmos a carne, abandonar o pecado. Tudo o que é pecado não agrada a Deus. Deus ama o pecador, mas rejeita o pecado. E o lugar do pecado é lá, no inferno, no lago do fogo. É o lugar do pecado e os seus demônios. Portanto, aceita Jesus enquanto ainda é tempo. Amém. Amém. Considerações finais, pastora? Amém. Quero dizer, conforme nós tivemos a ler no livro de Êxodo, que há um poder na santidade. Qual é esse poder? Muitos de nós vamos à igreja e queremos ter as nossas orações atendidas. E para que você tenha as suas orações atendidas, é preciso que você viva uma vida de santidade. Então, o poder que há na santidade, quando você dobrar os joelhos para entrar na presença de Deus, então você terá este encontro com Deus. E não há quem tenha um encontro com Deus e saia da mesma maneira. A Bíblia diz assim no livro de Mateus capítulo 6, diz que quando quiseres orar, entra no seu quarto, fecha a porta. Quando fala do quarto, é porque o quarto é lugar de intimidade. Nós que estamos casados sabemos disso. Que é o lugar de intimidade. Aonde quando papai e mamãe entram lá, daqui a 9 meses nós vamos ver alguma coisa. Havemos de ver frutos. Alguma coisa acontece lá. É por isso que lá está a falar de intimidade com teu Deus. Quando você se encontrar com Deus, você vai sair grávido de bênçãos. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, que essas todas as coisas de receba, onde te seguir. Amém. Então busque primeiro o reino dos céus. E outra coisa que eu queria falar sobre usar-se, aproveitar-se da graça. Em Hebreus capítulo 10, versículo 26, diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Aleluia. Eu quero dizer que essas pessoas que aproveitam, dizem que há muita graça, tudo mesmo. Se você já tem pleno conhecimento da verdade e mesmo assim você está a abusar da graça, não restará mais sacrifício pelo teu pecado, meu irmão. É difícil alguém que já bebeu da fonte cair e voltar a se levantar. Então, o meu conselho é que você seja esta pessoa que mantém-se firme no centro da vontade de Deus. Mantém-se firme em santidade. Viva um processo de santificação. Se cair, levante-se e mantenha firme e continue o caminho. Não volte atrás. Não esteja na igreja simplesmente para passar tempo. Não esteja na igreja simplesmente para ter casamento. Não esteja na igreja simplesmente para querer bênçãos. Mas esteja na igreja para ter o abençoador. Amém. Se você tiver o abençoador, olha, você tem tudo. Aleluia. Deus abençoe a todos. E quero aproveitar também, desejar um feliz aniversário ao meu filho, que colhe mais uma rosa no Jardim da Vida, 15 anos. Que Deus abençoe aí o William. Aleluia. Que Deus o abençoe. Bispa. Sim, eu só queria ler esta palavra em Josué para dizer ao amado ouvinte que tem que ser forte e corajoso para tomar esta atitude, para praticar todos estes conselhos que aqui foram dados. Aqui em Josué, capítulo número 3, versículo 5, disse Josué também ao povo: santificai-vos. É o que eu também estou a dizer, faço minhas estas palavras, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Quando nós nos santificamos, já não precisamos de ir ao profeta ABC. Lá no quarto acontece tudo. Lá no quarto é o monte onde eu estou orando. Basta me santificar. Amanhã o Senhor fará maravilhas por mim. Ele vai derramar o fogo vai queimar todas essas obras da carne. É preciso ir lá ao ouro. Por que ele é apreciado? Porque ele fica lá, no forno. Se é aquecido lá, é transformado lá. Então, deixo essas palavras para que cada um reflita. Seja forte. Seja corajoso. Uau! Glória a Deus. Santifica-te. E amanhã mesmo, as maravilhas do Senhor vão descer. Sem ser preciso ir ter com o profeta ABC. Amém.
o grande profeta, Jesus de Nazaré. Essa foi muito profunda. Foi muito profunda essa escritura. Foi muito profunda. Salmos 93, no versículo 5, a Bíblia diz assim, Salmo 93, versículo 5, os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Amém. Glorificado seja o nosso Deus. Nós o agradecemos imenso por nos dar esta oportunidade de compartilhar com vocês aí em casa a nossa fé, compartilhar aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações e principalmente compartilhar o verbo. A santidade é um must. Não tem como nós nos esquivarmos da santidade, porque sem ela ninguém verá a Deus. E a Bíblia também nos diz para não nos enganarmos a nós mesmos. Você pode enganar todo mundo, mas não engana Deus. Por isso, a minha oração é que você que durante este estado de emergência sentiu-se abalado ou abanado na sua fé, para que você volte aos alicerces, volte realmente a buscar a vontade de Deus, fique no propósito, procure o seu pastor, confesse os seus pecados. Sim, a Bíblia diz: confesse os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Algumas vezes há pecados que a gente não sai deles, que ficamos ali, porque nós não falamos e ficamos com vergonha. É armadilha satânica isso. Não, confessa, você cometeu algum erro, chega, senta, procura um irmão, um pastor, alguém que seja forte na fé, alguém que vai te repreender, não alguém que vai dar palmadinhas. Procure aquele que você não quer falar com ele, é esse mesmo que você tem que procurar. Amém. Se é o pastor, vá lá ter com ele e fale com ele: pastor, eu ofendi a Deus assim, para que ele ore por si, porque isto quebra uma grande barreira. A Bíblia diz que os pecados criam uma barreira entre Deus, entre o homem e Deus. E nós precisamos sempre ter alguém que interceda por nós quando estamos em guerras, e o pecado também é uma guerra. Dito isto, seja abençoado você, sua família, sua casa. Nós oramos pela santificação da sua família, santificação da sua casa. O próximo programa vai ser este domingo. Vamos fazer o verbo especial e vamos falar sobre o novo estado de emergência e o regresso aos cultos. O novo estado de emergência e regresso aos cultos vai ser às 18 horas. Você não vai querer perder este programa. Estarei aqui convosco no Verbo. Até lá.